Opa, galera, vamos aqui para mais um vídeo do canal Era Matemática. São muitos vídeos de conteúdos da matemática básica para vestibular, para Enem, concurso, para ensino superior. Tem outros eixos norteadores. Tá? E esse daqui, aprendizagem é pelo lúdico também. Sim, eu chegava mais cedo, ainda chego cedo, mais cedo à sala de aula, coloco na lousa. É uma forma do aluno rever, reaprender, pode ser até conteúdo desenvolvido na própria aula. Então, a proposta é essa, de rever. Muitos fazem, né? Agora com o advento agora não, já faz tempo, da tecnologia, canal YouTube, eu coloco a solução e deixo para eles também no canal. Tá certo? Era o que você tem aqui como dia, dia o seguinte. Eu tenho aqui 5 sobre 4 multiplicado por P de 4. Esse P de 4 é permutação de 4 elementos. Eu não lembro de permutação. Olha, supondo que você tenha uma permutação com 3 elementos, você vai fazer isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para lembrar. Por exemplo, 3 fatorial. Quem é o 3 fatorial? 3 fatorial vai ser 3 vezes 2 vezes 1. É isso mesmo, vai ser um produto de fatores subtraindo um a partir daquele que é deixado como permutação. E aí você tem 3 vezes 2, 6, 6 vezes 1, 6. E aí você tem assim o seguinte, ó, o fatorial de 1 é 1, o fatorial de 0 por definição também é 1. Então vamos ao exercício. Vamos aqui ao nosso exercício. O que a gente quer? Isso aqui foi para lembrar, né? Não faz parte aqui da solução em si. Foi para lembrar, deixa aqui o balão do conhecimento. Então vamos fazer o seguinte, ó. Eu primeiro vou fazer a permutação de 4 elementos. Então isso aqui vai ser o seguinte, ó. Vai ser 4 fatorial. Pronto. Então, 4 fatorial vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Que isto aqui vai dar 4 vezes 3, 12, né? 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1, 24. Então, portanto, a nossa permutação de 4 elementos vai ser o 24. Mas eu poderia colocar P permutação de 4 igual ao fatorial? Sim, pode, claro que pode. Então, isso aqui é a permutação com 4 elementos, ok? Mas o que a gente quer? A gente quer, né, como dia, eu vou colocar assim, ó, dia, abreviado, a gente quer 5 quartos multiplicado pela permutação de 4 elementos, que é 24, ok? Certo? E aí a gente tem aqui um produto de fração pelo inteiro, que nesse caso basta fazer, ó, aqui por 4 dá 1 e 24 por 4 é 6. Certo? Concorda? Concorda, né? E aí 6 vezes 5, 30. Portanto, a gente está falando do dia e o dia 30 de um mês. Perfeito? Relembraram disso aqui? Né? Aí lembra de análise combinatória, né? E aqui a gente aplicou o fatorial. Tá certo? Perfeito? O que você tem para nós aí como mês? O mês está pedindo para a gente fazer o seguinte: foi dada aqui uma função, que é uma função do segundo grau, lembra como é que é a forma da função do segundo grau? E está pedindo dessa função do segundo grau, o mês vai ser o nosso x-vetes. Vamos lembrar? Uma função do segundo grau tem parábola de concavidade para cima ou concavidade para baixo. Opa, ficou horrível aí, era melhor esse negócio para nós. Perfeito? Tem concavidade para cima ou para baixo. Deixa eu melhorar um pouquinho aqui. E aí o que acontece? Como a função do segundo grau, o gráfico é uma parábola, ou de concavidade para cima ou de concavidade para baixo, tanto faz, aqui tem um vértice. Ou seja, existe aqui um valor de x que vai dar o maior y. Existe um valor de x que vai dar o menor y. Supondo aí no plano cartesiano, você pode pegar um GeoGebra para desenhar, fica legal. E quando que eu sei que a concavidade da parábola é para cima, já que o gráfico é uma parábola? Se o A aqui, ó, esse carinha aqui, que é o Azinho, né, for positivo, e é positivo, a concavidade é voltada para cima. Se for negativo, a concavidade é para baixo.
Tá? Então, lá na função eu tenho o quê? Uma função y igual ao f de x, tá? O nome da função. Eu tenho lá, ó, ax quadrado mais bx mais c. Isso aqui é o formato da função do segundo grau, forma geral. Perfeito? Então, se esse a for positivo, o gráfico da função do segundo grau é uma parábola, né? Se esse a for positivo, a concavidade é para cima, se for para baixo é porque o a é negativo. Nesse caso aqui é positivo. Então, nesse caso, sendo positivo, porque é um inteiro aqui positivo, né? É um positivo, esse gráfico é para cima. Bom, e aí o que acontece? Esse vértice é calculado como sendo o vértice da parábola, não importa se a concavidade é para cima ou para baixo, é calculado como sendo, né, o x vértice e o y vértice, e este cara aqui é calculado dessa maneira aqui, ó. O x-vértice é menos b sobre 2a, tem outras maneiras, tá? Mas a formulazinha é esta, e o y-vértice é menos delta sobre 4a. É claro que quando você resolve a equação do segundo grau, você tem as raízes, você determina isso aqui de outra maneira, basta somar as raízes e dividir por 2. Tá certo? Mas nesse caso aqui não está pedindo as raízes, está pedindo para a gente calcular o x-vértice, que vai dar aí o nosso mês. Então, o x-vértice dessa parábola, que é calculado como sendo, quer dizer, dessa função, que é uma parábola gráfico, como menos b sobre 2a. Ok? Certo? Então, aqui o nosso x-vértice era, mas quem é o b? Era o b, lembra? Né? O b é o coeficiente de x, então o b é o menos aqui, ó, o menos 16, tá certo? Com esse menos aqui, mais 16, ok? Lembra? Aqui é menos, mais. 2 vezes a. O a vale 1, tá? 1 vezes 2 é 2. E aí o que a gente tem como x-vértice é 8. Perfeito? Então, portanto, aqui o nosso mês é o mês 8. Ok? Certo? Perfeito? Era, vamos até colocar diferente do outro. Eu não coloquei isso no outro, né, Era? Mas você pode colocar aqui embaixo para ficar bonitinho também, né? Todo mundo igual, né? Aqui, portanto, o nosso dia é o dia 30. E aí a gente faz a mesma coisa, né? Deixa do jeito igual para todos. Certo? Ok, Era. Então eu já aprendi, eu já revi, fui rever aqui que a função do segundo grau é uma parábola. Essa é a proposta mesmo do exercício, certo? Do lúdico, a gente reaprender e rever. Era que você tem para nós aqui, Era. Bom, aqui nós temos o seguinte: o ano vai ser a área sobre π, mas a área de quem era? A área do leão morto. Só brincadeira mesmo, é a área da esfera, ok? Esfera, é aqui que a gente está dizendo, né? Porque era o leão morto, porque é uma esfera. Não ficou legal, não? Ah, vai, na sala acho que fica mais legal. Então, a área da esfera, dividido por π, vai ser o nosso ano, ok? E a fórmula da área da esfera, que ele é um morto, né? Porque é uma esfera, leão morto, uma esfera. Não, deu certo? Então, quando eu derivo a fórmula para calcular o volume da esfera, tá certo? Que é em função do raio, porque quem vai variar o raio não é o π é uma constante, 3,14, mas a gente não vai substituir. Então, V, volume do leão morto, que é uma esfera, por isso que é leão morto, uma esfera. Ok? Então, a gente vai derivar a fórmula do volume da esfera, tá? E a derivada da fórmula do volume da esfera vai dar para a gente a área, a fórmula da área. A gente substitui aqui o raio, porque quem vai variar é o raio, no caso, na esfera, como é na circunferência também. Tá? Aqui está a fórmula, né, para calcular o volume da esfera, que é um leão morto, por isso que é uma esfera. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui é determinar a área que calcula
a área da esfera, quer dizer, a fórmula que calcula a área da esfera. Bom, a área da esfera tem uma fórmula e se eu pegar, isso aqui é o símbolo de Leibniz, tá? D da função na variável R, porque é R que vai variar o raio. Então, eu vou pegar a fórmula do volume e vou derivar. Ou seja, eu vou pegar isso aqui, ó, derivada em função da variável R do volume, e o volume é 4/3. Para se calcular o volume da esfera, né? 4/3 de πr ao cubo. Perfeito? E aí a gente tem que a área, a fórmula, né? Fórmula da área da esfera, que é a derivada do volume, da fórmula do volume. Você vai tombar isso aqui, então vai ficar 3 vezes a constante. Vou deixar aqui, ó, 3 vezes a constante. Quem é a constante? 4/3, vezes o π, que também é uma constante, vezes o raio, só que o raio é elevado a quanto? Quando você tomba, você vai subtrair 1 do raio, nesse caso do expoente, e aqui vai ficar 2. Então, portanto, eu vou até colocar aqui, portanto, a fórmula, tá, para se calcular a área do volume, né, da esfera, que é um leão morto, vai ficar exatamente desta maneira. Aqui simplifica, né? Então, esta área, né, esta fórmula vai ficar 4πr ao quadrado. Esta é a fórmula para calcular a área da esfera, que nesse caso é o volume, quer dizer, é leão morto. Perfeito? Bom, agora eu já tenho a área, quer dizer, a fórmula, vou substituir o raio nesta fórmula e, portanto, calcular, né, o nosso ano. Então, eu vou colocar aqui, tá? Aqui embaixo. Então, vou ter aqui, ó, a área, que é em função do raio, e o raio é a raiz quadrada de 505,5. Este é o raio, 5, 50, tanto faz, tá? Que vai ser igual, aí a gente vai substituir, vai ficar 4 vezes o π, que é constante, continua ali, o raio ao quadrado, e isso é raio, então vai ficar tudo isso, que é o nosso raio, que é 505,50, tudo isso aqui elevado ao quadrado, porque é raio ao quadrado a fórmula. Se você não colocasse um parênteses, colocasse aqui já é raiz quadrada, e aqui um 2, não teria problema nenhum, daria certo. E aí o que acontece? Ó, raiz quadrada, vai simplificar aqui, é como se eu tivesse tudo isso elevado a 2 aqui dentro, tá ok? Certo? E aí o que a gente tem como resultado disso aqui? Ó? Isso aqui vai ser igual. Então, se eu simplifiquei, vai sobrar 505,5 multiplicado por 4, o que vai dar 2022 π, certo? Tudo isso aqui vai dar 22, ó, 505,50 multiplicado por 4, π, né? Π está aqui, vai dar esse cara, certo? E aí, finalmente, a gente vai determinar o nosso ano. E o nosso ano, ele está dizendo aqui, olha, que é quem? A área da esfera dividido por π. A área da esfera é isso aqui, que é o 2022 π dividido por π. Por isso que eu coloquei o π ali, certo? Então, ou portanto, o nosso ano aqui vai ser, olha lá, vou simplificar esses dois sujeitinhos aqui, né? O nosso pizinho, perfeito? E o que é que sobrou disso tudo? O 2022, que é o ano. Então, a proposta aqui, eu inicio, né, com a turma
derivadas, e aí eu coloco desta maneira a data para iniciar até a derivada, certo? Finalmente tudo isso, vou colocar aqui data, portanto, eu tenho aqui o dia que é 30, o mês que é 8 e o ano que é 2022, eu vou abreviar. Perfeito? Certo? Essa era a ideia proposta, rever, né? Aprender, tá bom? Então, foco nos estudos e aquele abraço.